gente, bom dia. Espero que vocês estejam curtindo bastante do mundo. Estou aqui novamente para estudar com vocês e dar minhas algumas dicas a respeito do conteúdo de tecnologias educacionais. Espero que vocês gostem dessa aula. É uma aula de revisão, embora eu tenha certeza absoluta que vocês sabem muito de tecnologias educacionais, porque vocês já trabalham com as tecnologias. Entanto, preciso que vocês consigam fazer a relação entre a teoria e a prática que vocês já têm. Nesse sentido, preciso fazer essa aula de revisão hoje para a nossa avaliação continuada. Vou bater na mesma tecla de tudo que a gente já estudou, porque são conceitos importantíssimos e que vocês deveriam saber para fixar os conceitos que já estudamos mais uma vez. Já coloquei o material aí na tela para que vocês possam me acompanhar. Vou dar ênfase ao capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, que nós já estudamos, que vocês já viram a aula gravada desses capítulos. Então, conceitos importantes que eu queria frisar para a nossa avaliação de semana que vem, no final dessa semana. Na página número 7 do nosso material de referência, vocês já estão vendo carregado na tela, existem conceitos importantes. O primeiro deles é a definição e aplicação do termo tecnologia. Na verdade, nós não temos uma definição, um consenso do que seja tecnologia, porque é uma coisa tão agarrada em nós, é uma coisa tão junto de nós, que a gente fica sem saber dar uma definição única para um termo tão abrangente. No entanto, a nossa autora vai colocar aqui que quando a gente pensa em algo tecnológico ou falamos de tecnologia, a gente logo associa o termo tecnologia com o equipamento eletrônico. E a maioria dos aparelhos que a gente dispõe deles atualmente. Então nós temos um exemplo bastante claro de tecnologia, de equipamento eletrônico, nessa figura ao lado 1. Máquina digital, o celular cada vez mais potente. Eu não sei se vocês viram, sexta-feira na televisão passou um noticiário para o mundo inteirinho. A Apple lançou o iPhone 6 e as pessoas fazem fila, dormem na fila para comprar o lançamento. Eu não só consegui captar porque eu já estava meio cansada na hora que essa reportagem passou, eu só não consegui captar o valor desse iPhone 6 lançado essa semana nos Estados Unidos. Olha que eu fui em Nova York em janeiro desse ano e trouxe um 4S. 4S já está ultrapassado, em janeiro já estava ultrapassado há muito tempo. Eles lançaram o 6. Então eu fico pensando o que tem nesse iPhone 6 que todo mundo correu. Foi tipo um comportamento de manada para pegar esse iPhone novinho e que foi colocado à disposição. O que esse iPhone tem? Ele tem uma convergência de mídias, uma convergência de tecnologia, porque esse iPhone, ele faz tudo, inclusive ser utilizado como telefone. Lembro que em 1984, quando os telefones celulares chegaram ao Brasil, eu tinha um colega na Caixa Econômica que ele era riquíssimo e ele tinha um aparelho celular. Ele era um dos poucos em Belo Horizonte que tinha um aparelho celular à disposição. O aparelho era um tijolo, de tão grande que era. Eu lembro que quando eu me encontrava com ele no clube,
no Clube da Caixa, ele ficava andando em volta da piscina, ou indo para alguns lugares assim mais distantes, onde o sinal pudesse alcançar aquele tijolo, e ele levantava o pelo assim daquele aparelho e ficava aquela coisa feia assim, aquele tijolo perto do ouvido e tentando pegar um sinal. Olha que isso foi em 1984. Hoje, os celulares estão cada vez menores, cada vez mais finos e fazendo cada vez mais coisas e convergindo para uma gama cada vez maior de funções. Então, a gente pode falar que essas tecnologias, as chamadas TICs, elas são muito importantes para nós porque elas facilitam a nossa vida, elas geram, por um lado, uma qualidade de vida melhor para nós, porque a gente consegue colocar em um só instrumento, em uma só modalidade de aparelho, digamos assim, muitas funções. Eu não preciso ficar correndo com um, com o outro, com aquele tempo para fazer várias coisas. No entanto, eu, Cristina, sou meio sem noção para isso. Outro dia eu dei parabéns para uma colega minha. Por quê? Porque ela consegue administrar 5 celulares ao mesmo tempo. Ela consegue administrar também um único aparelho celular com 4 chips. Eu não consigo. Eu sou meio sem noção, sou meio lerda para isso. Mas quem consegue, a gente vê que faz um uso mais rápido e consegue um resultado mais rápido daquilo que está querendo. A nossa autora vai dizer aqui que a tecnologia deve nos remeter às inovações criadas para resolver problemas que enfrentamos diariamente. Olha que importante que é essa definição e já uma consequência das TICs no nosso mundo. Na página número 8, eu consigo ver aí, nesse quadro azul, as TICs que são utilizadas hoje com mais frequência por nós e pelos nossos alunos. Olha, todos nós utilizamos isso, seja na sala de aula, seja em casa, no restaurante, no cinema. São tecnologias que vieram para melhorar a nossa vida, melhorar a nossa comunicação. Já no capítulo na unidade número 2, eu gostaria que vocês estudassem na página 14. Isso aqui é muito importante para nós. Competências do professor no novo cenário, no cenário das novas tecnologias. Eu vi que na nossa atividade presencial, muitos de vocês tiveram algumas dúvidas a respeito do papel do professor e como ele deve se comportar agora diante desse novo cenário tecnológico, diante dos novos papéis que são exigidos dele nas interações com o aluno, nas interações com os colegas e nas interações do professor com o mundo, do aluno com o mundo. Ele vai falar para nós na página 14 e gostaria que vocês ficassem muito atentos ao que ele vai falar dessas novas competências e habilidades profissionais que o professor deve desenvolver, porque o professor já saiu daquela fase de ser apenas o transmissor de informação. Aliás, a gente tem que separar aqui, mais uma vez, a diferença entre informação e conhecimento. O professor, ele não gera conhecimento para o aluno. O professor se utiliza das novas tecnologias, aquelas que a gente já vê lá naquele quadro azul,
o professor se utiliza das novas tecnologias ou das tecnologias para mediar o processo de aquisição do conhecimento por parte do aluno. Por quê? Por que informação? Informação, isso tudo está disponível no mundo. Aqui na nossa tela, estou mostrando para vocês informações que estão devidamente codificadas no material de referência, especificamente na página 14. Agora, como é que vocês, alunos, farão a aquisição ou a internalização dessas informações que eu estou passando agora? É estudando, praticando, aplicando na prática, aplicando na sala de aula. E o resultado dessa aplicação é o que a gente chama de conhecimento. Então, o Piaget vai falar aí das novas competências e ele sistematiza em 10 categorias para que o professor consiga mediar a aquisição desse conhecimento entre a realidade e o aluno. Ele vai falar aí que o professor deve organizar e dirigir situações de aprendizagem, administrar a progressão das aprendizagens das próprias e dos seus alunos, conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação, envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho, trabalhar em equipe, participar da administração da escola, envolver e informar os pais a respeito do que tem acontecido com a aprendizagem dos alunos ou dentro da escola. E aqui ele vai dar uma ênfase no número 8, na utilização das novas tecnologias. O professor deve enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão, e isso é muito importante porque as novas tecnologias vieram e pegaram muitos professores de surpresa, porque, por exemplo, eu que nasci na geração X, digamos assim, que vocês já viram no material de referência o que é, eu estou correndo para mim mesmo, para entender essas novas tecnologias e entender como vou trabalhar com vocês que já dominam grande parte de tecnologias que eu ainda não domino. Isso aqui é muito sério, porque isso aqui vira um dilema para o professor na prática da profissão dele. Eu tive uma colega, a Norma, quando eu fiz o mestrado em 2000, e Norma já era avó naquele tempo. E quando ela foi exigida o domínio de tecnologia, por exemplo, aprender a mexer com o computador em programas como Windows, Word, Excel, gravação de aula, ela foi categórica e ela falou com o professor: olha, eu não estou interessada nisso, eu não quero fazer isso, sou professora, mas eu não quero. Por quê? Porque eu tenho uma neta que faz para mim. Veja o posicionamento dessa minha colega professora, porque para ela, naquele momento da vida, era tão difícil enfrentar esse dilema e enfrentar esse desafio, que ela tinha medo de fracassar. E grande parte de nós, como professores, ainda temos essa resistência. E a gente tem que pegar firme nisso, por quê? Porque isso vai nos ajudar a entender o relacionamento professor-aluno. E o professor, muitas vezes, aprende, ou na maioria das vezes, aprende muito com o seu aluno, que sabe mais tecnologia, sabe lidar melhor com o computador, com a internet, com os programas, com os aplicativos, com a máquina digital, com o celular. O celular hoje faz grande parte, né, do trabalho que antes a gente não fazia, porque pelo celular a gente tem acesso à internet e a internet nos traz um outro conceito, que é o acesso ao cyberspace, né, ou ao cyberespaço. E lá nesse lugar tem todo tipo de informação que precisa ser pesquisado e separado para que o aluno possa selecionar e possa aprender aquilo que é mais importante. Então, o professor, nesse momento, toma esse lugar de
de mentor, de auxiliar, de direcionador, de norteador do aluno, para que ajude o aluno a selecionar aquela informação que é mais consistente, que é mais precisa e mais importante. Vejam que coisa bacana que é o papel do professor nesse contexto. Nesse sentido, o professor nunca vai sumir, gente. Ele vai tomar uma outra posição. Ele vai assumir uma nova relação de saber entre ele e o aluno nessa sociedade contemporânea. Pierre Levy, que é o autor que nós estudamos mais atualmente com relação à educação e a essa nova relação de saber e a estruturação das novas tecnologias e os impactos dela na relação do professor com o aluno, Pierre Levy vai falar que hoje nós estamos num processo de adaptação do aprendizado, processado no dia a dia e inserido num novo contexto como facilitador da educação. O professor faz esse papel hoje e toma esse lugar de destaque. A gente tem que considerar que a WWW a que a gente chama de grande teia mundial, é hoje o principal instrumento por meio do qual a gente tem acesso às informações. Então, por meio da web, www, nós acessamos e-mails, nós acessamos portais, nós acessamos as pages, nós acessamos todos os sites, sejam eles quais forem, para ter a informação que a gente precisa. E aí, por um autor chamado Roy Ascott, ele vai falar de um conceito chamado dilúvio de informação. O que é isso, gente? Dilúvio, a gente lembra lá da Arca de Noé, na Bíblia. Dilúvio é aquela concentração de água num aspecto, numa quantidade enorme e numa intensidade tão grande que não consegue parar, e chega num ponto que destrói tudo, não é isso? A gente não tem lá na Bíblia a informação de que o mundo foi destruído com água por conta do dilúvio. Então, a mesma analogia é feita hoje com o dilúvio de informação. É uma enxurrada de informação que é jogada no aluno quando ele acessa o cyberspace por meio da www. Lá ele encontra tudo. E a gente usa a expressão dilúvio informacional, ou águas do dilúvio informacional. O cyberspace, vocês estão vendo aí na página 18, é um espaço de comunicação que descarta a necessidade física do homem para constituir a comunicação como fonte de relacionamento. Apesar da internet ser o principal ambiente do cyberespaço, devido à sua popularização e à sua natureza de hipertexto, o que é hipertexto? Você acessa um site, ali já tem um link que você clica nele, já te leva para outro endereço, lá tem um outro link em azul que você clica nele, já te joga uma outra informação, e isso vai se constituir o que a gente chama de hipertexto e de hiperlink, ou seja, acessa um endereço e dentro dele existem milhões de informações que você vai acessando sem sair do lugar, sem fechar aquela página e abrir outra. A própria www faz esse trabalho para você. Então ele vai falar aqui que pela natureza do hipertexto, o cyberespaço também pode ocorrer na relação do homem com outras tecnologias, ou seja, eu acesso celular, pagers, comunicação entre rádios amadores e serviços como teleamigos, teleentrega, tudo que você quiser, um simples clique na www.
isso daí traz para nós um outro conceito, que é a da encarnação de conhecimento. A gente, no cyberespaço, o poder não é visto mais como algo abstrato, algo inacessível. Ele é personalizado, personificado. E aí, Pierre Levy vai falar da encarnação do conhecimento. Ele se tornou concreto para nós. Não fica mais só no abstrato. Olha, eu acho que existe lá naquele espaço, lá no além, lá não sei onde. Não, a gente não vê o cyberespaço, mas a gente acessa e lá a gente tem todo tipo de informação. Isso é a encarnação de conhecimento. Então, o papel dos educadores hoje nas escolas, nas instituições de ensino, na própria indústria da educação, é absorver essas informações, transformar essas informações ou sistematizar essas informações naquilo que é preciso, naquilo que é importante e fazer a conexão disso com o aluno, colocar o aluno em conexão com isso que é mais importante. Então, o aluno hoje passa por um desafio também. Ele deve ser convencido a aceitar a cybercultura como uma nova cultura moderna. Acabou a Barça, acabou aquelas enciclopédias, como vocês estão vendo aí, no meio físico. Toda essa informação, a Delta Larousse, que é também um exemplo de enciclopédia, isso tudo que estava no meio físico agora já está jogado no cyberspace e por meio da cybercultura, a gente já acessa tudo isso num simples clique na internet. Então a gente pode ver que as TICs podem ser utilizadas na educação de três formas básicas. Como objeto de aprendizagem, quando vocês, alunos, se familiarizam e pegam mais intimidade com os recursos e adquirem as competências necessárias para manusear todos eles. Para quê? Para estudar, para aprender, para trabalhar, para divertir, para brincar, para lazer. Também a gente pode usar as TICs como meio de aprendizagem, quando as TICs são utilizadas como ferramentas de educação à distância, por exemplo, em forma de cursos online, CDs de autoaprendizagem, videoconferências, dentre outras finalidades. A gente sabe também que as TICs podem ser utilizadas como apoio aos processos de aprendizagem. Nesse sentido, elas devem estar completamente descritas no projeto pedagógico da escola. Por quê? As TICs elas têm que ter um caráter de intencionalidade. Por que elas serão utilizadas? Como será avaliado o resultado da aprendizagem que a TIC foi utilizada? Então, a gente tem aí um amplo leque de utilização das TICs dentro das escolas. Então, a gente também, dentro da escola e aliado ao projeto pedagógico, a gente vê que elas podem ser usadas como gerenciador de conteúdo para web, em forma de blogs, de sites. O ambiente Moodle é o que a gente usa hoje no nosso educação à distância. A gente tem as listas e fóruns de discussão, que também eu utilizo muito com vocês. A gente pode acessar os campos virtuais, que são os campos que oferecem ensino à distância, cursos online, blogs. A Newton, por exemplo, no curso de pedagogia, tem blogs
que tem informações importantíssimas para vocês, os sites de conteúdos educativos, as webcasts, né, que são perguntas e respostas mais frequentes que os usuários têm com relação aos conteúdos que são incorporados ou que estão inseridos dentro desse portal. A gente tem as videoconferências, o SIG, que são sistemas de informação geográficas, e vocês podem ver como esse SIG, como um sistema, ele é utilizado nas aulas de geografia, de ciências, de história, de topografia. A gente pode usar também a internet para pesquisa em bibliotecas virtuais e temáticas. Muito interessante a utilização das tecnologias dentro da sala de aula. Já no capítulo, na unidade 2, do material de referência de vocês devem estudar com mais carinho, na unidade 1. Tenha atenção aqui nos nativos digitais e nos imigrantes digitais. Os nativos digitais são considerados, todos eles, aquelas pessoas ou aqueles indivíduos que já nasceram no contexto de tecnologia digital, no contexto das novas tecnologias. A minha filha, que tem hoje 21 anos, ela nasceu no contexto de tecnologias, das novas tecnologias. Ela entende muito de tecnologias, utilização e apropriação da tecnologia. O nativo digital tem essa nomenclatura porque é uma nova geração que nasceu e que vive imerso na tecnologia. São meninos e meninas que fazem 500 mil coisas ao mesmo tempo. Aprende, gente, aprende. 500 mil coisas. Eu não sei se eu posso afirmar para vocês que eles aprendem 100% de tudo, mas eles aprendem muito. Por quê? Os novos modelos mentais que são construídos com o uso da tecnologia impactam diretamente na forma como esses meninos e meninas aprendem a tecnologia e fazem uso dela. Por outro lado, a gente tem aqui os chamados imigrantes digitais, como eu, professora que me formei há 30 anos atrás, 25 anos atrás, 15 anos atrás, meus colegas também, e a gente teve que se adaptar, ou seja, a gente veio de um contexto anterior, onde essas novas tecnologias não tinham um significado tão grande, um uso tão acelerado, né, como é hoje, e a gente teve que se adaptar, inclusive, para fazer esse relacionamento bacana que a gente tem com vocês, né? Se a gente não sabe a tecnologia, a gente não dá conta de se relacionar positivamente com o aluno que é chamado nativo digital. Então vejam bem que nós nós professores, tivemos que voltar e sermos inseridos no contexto dos jovens nativos digitais e aprender com eles a utilização das TICs. Vocês devem estudar a geração X e a geração Y, quais as características de cada geração dessa, porque vai fazer toda a diferença. Hoje não mais a gente classifica a geração X ou a geração Y ou a geração Z pela data de nascimento, mas a gente classifica essas gerações pelo nível de domínio que cada um tem com relação às tecnologias. Então a gente sabe que a geração Y domina muito. A geração Z praticamente nasceu dominando a tecnologia e as novas tecnologias
Uma criança de 2 anos já tem uma intimidade muito grande com iPhones, com os iPads, com os smartphones, e elas utilizam esses aparelhos com muita habilidade, uma habilidade altíssima. Então a gente pode ver que serão meninos e meninas que terão muita facilidade de se movimentar, de se mover, de se locomover nesse mundo. E esse é um aspecto importante e um ponto positivo. No entanto, a gente deve ver também que temos alguns preços a pagar quando a gente coloca o uso exacerbado e uma importância exacerbada no uso da tecnologia. Por quê? Porque a gente consegue e a gente vai aos poucos transferindo a importância que antes, por exemplo, era dada à família na socialização da criança. A mãe fazia a socialização, o pai, a família, a gente tinha um momento de interação, a gente olhava ele no olho, a gente conversava. Isso tudo tinha tecnologia no meio? Tinha. No entanto, a tecnologia ela era apenas um instrumento. O celular era só para conversar e a gente não conversava ao celular na hora do almoço. Hoje a gente senta, isso aqui na minha casa acontece, na casa de vocês acontece demais. Cada membro da família tem um smartphone, tem um iPhone, e durante o almoço o pai quer acessar um site, a mãe quer saber do outro, o filho quer saber do outro, e a gente almoça literalmente com o celular na mão. Nos restaurantes a gente vê isso acontecendo demais. Então mudou-se inclusive a forma de relacionamento entre as famílias, entre professores, alunos, por conta dessas novas tecnologias que estão permeando as nossas relações. Na unidade número 3, eu gostaria que vocês aprofundassem na questão do cyberespaço. E como ele transformou as relações tecnológicas, as relações humanas e a questão profissional. O ensino profissional hoje, ele é mediado e ele é acessado, por exemplo, pelo computador, pela www, pela internet, de uma forma muito simples, a educação à distância. Então eu tenho aí uma gama enorme de jovens e adultos sendo profissionalizados por meio da internet. Eles acessam plataformas e eles acessam portais das mais diversas universidades brasileiras e internacionais, e lá eles encontram plataformas montadas, cursos montados, para que eles possam se profissionalizar naquele conteúdo que eles quiserem, que eles escolherem. No entanto, vocês devem saber o que é educação tecnológica e o que é educação profissional. São dois conceitos bastante diferentes e que a gente tem que tomar muito cuidado para não tomar um como sendo a mesma coisa do outro. Vejam que aí na página número 39 eu tenho que destacar a diferença entre educação profissional, que antes era chamada de educação técnica, e agora a educação tecnológica. São campos diferentes, têm objetivos diferentes, e eu já fiz essa diferenciação com vocês para prepará-los para a atividade 2 que já foi feita. Temos que saber que o que confere poder para nós? Confere poder para nós é o conhecimento.
e não a informação. Dentro disso, na página 42, eu gostaria que vocês fixassem a atenção agora nesse quadro aqui, que são os pontos básicos da educação tecnológica. A tônica do processo evolutivo da tecnologia. Ela é também a formação do indivíduo que volta para as condições de acesso ao conhecimento e pesquisa e de sua inserção no campo da tecnologia, propiciando-lhes meio e ferramentas para criar tecnologias. Também são pontos básicos na educação tecnológica. A interação ciência-tecnologia se faz presente em todo o seu trajeto, em todo o seu percurso. E, para isso, o comprometimento é bem maior com o processo do que com o produto e resultado final da tecnologia. A construção de uma educação que não separe a tecnologia do seu cotidiano, esclarecendo e desvelando as implicações das novas tecnologias, das novas relações sociais, em especial a formação do trabalhador. E, por fim, eu tenho que destacar aqui como ponto básico na educação tecnológica, de acordo com Grispo, o despertar no indivíduo do lado humanístico da tecnologia e, por outro lado, também instigá-lo à rede de conhecimentos e saberes que essa tecnologia proporciona. Então, prestem bastante atenção nesses pontos, eles serão exigidos de vocês na avaliação continuada. Saibam que o cyberspace hoje, como um lugar onde estão armazenados todo tipo de conhecimento gerado por meio da informação, é um lugar altamente valorizado e todas as pessoas que têm acesso a esse lugar, chamado cyberspace ou cyberespaço, e que sabe acessar e que sabe selecionar a informação mais pertinente e mais importante dentro daquele conceito que a gente chamou de dilúvio informacional, essa pessoa hoje é muito valorizada. Por quê? Porque pega informação e gera conhecimento. Papel do professor nisso, saber conduzir o aluno dentro desse dilúvio informacional. Para isso, a gente tem que se capacitar, professores devem se capacitar para fazer esse novo papel que é exigido dele, nesse novo modelo, nessa nova sociedade profissional que estamos vivenciando hoje. Então, penso que vocês devem consultar também algumas modalidades já definidas em lei e que está aqui na página 50, são programas que o governo tem se esforçado por implementar para profissionalizar, dar a educação tecnológica e profissional para aquelas camadas sociais que tiveram alguma dificuldade em algum momento da vida para ter acesso à informação, ter acesso à tecnologia. Então aí temos alguns programas, por exemplo, Pronatec, o Programa de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, a Rede ETEC Brasil, que é um programa Brasil profissionalizado, o PROEJA, que é o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com Educação Básica, na modalidade EJA. Nós temos também o Profuncionário, que é um curso técnico de formação para funcionários da educação, e temos aí também um outro exemplo de Redes Certifique, também um programa do governo. Acessem esses links que estão aí e se informem a respeito dessas modalidades de ajuda que o governo federal tem dado. Também temos aí
algumas entidades vinculadas ao governo e que a gente conhece como Sistema S, que é o SES, o SES, o SENAI e o SENAC, que tem programas excelentes de formação profissional e de formação tecnológica. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de revisão. Sugiro que leiam também, porque a gente gosta muito de jogar pedra, digamos assim, nos governos, porque eles não conseguem resolver a questão da democratização do acesso ao ensino, e muito menos ao ensino profissional e ao ensino à educação tecnológica. Mas leiam essa reportagem que está aqui na página 53. Vocês vão gostar de saber dessa informação. Em termos gerais, são esses os assuntos que veremos na avaliação continuada. Leiam, estudem e ponham, por gentileza, as dúvidas de vocês no fórum, que ao longo da semana, dentro daqueles horários, vou tentar responder a todas as dúvidas, tá ok? Meu beijo para vocês e tenham um bom final de semana, um restinho de domingo bem produtivo. Vejo vocês durante a semana. Tchau!